Fala galera, tudo bem? Um pouquinho mais de química orgânica hoje. Vamos falar das funções enol e fenol. A ideia é fazer uma breve introdução das funções e dar um foco maior para a nomenclatura. Então vamos lá no nosso raciocínio. Enol. O que seria um enol? Um enol seria um composto caracterizado por ter um grupo hidroxila ligado diretamente a um carbono insaturado. Esse carbono insaturado tem que fazer uma hibridização do tipo sp2. O que significa isso? Significa que esse carbono tem que ser insaturado por uma ligação dupla, como representa aqui o grupo funcional específico dos enóis. Então a ideia é que você tenha um carbono insaturado por uma ligação dupla, não importa se ele estiver em um ciclo ou em uma cadeia aberta, e esse carbono faz uma ligação direta com a hidroxila. Os enóis são compostos muito instáveis e eles fazem um fenômeno chamado tautomeria. Eles conseguem se converter em compostos de outras funções orgânicas, compostos de funções específicas. Nesse caso, os enóis, eles mantêm um equilíbrio com compostos do grupo carbonila. Veremos isso um pouco mais à frente. E essa ideia de tautomeria também não precisa ficar preocupado, porque é um assunto para uma próxima conversa. Aqui, só para apresentar para vocês, então você tem um enol fazendo um equilíbrio com um aldeído, um equilíbrio chamado aldoenólico, e você tem um enol fazendo um equilíbrio com uma cetona, um equilíbrio cetoenólico. Bem, vamos um pouco à nomenclatura dos enóis. Aqui estão apresentadas algumas moléculas. Essas moléculas aqui na parte superior, deixa eu pegar uma caneta para me ajudar. Essa aqui nós vamos chamar de A. É uma molécula formada por dois carbonos e uma hidroxila conectada a um dos carbonos que faz a ligação dupla. Bom, nós podemos contar. Como nós vamos contar esses carbonos? Vamos respeitar as regras de nomenclatura. Os grupos funcionais vão ter sempre prioridade em relação às insaturações e em relação às ramificações. Então aqui eu tenho o carbono 1 e aqui eu tenho o carbono 2. Bem, como será o nome desse composto então? O nome desse composto vai ser et, en, ol. En para indicar a posição da ligação dupla. Então a ligação dupla sai do carbono 1 e vai para o carbono 2. Ol para indicar a posição da hidroxila, que está no carbono 1. Como essa molécula é uma molécula primária, uma molécula pequena e básica, ela também pode ser chamada de etenol, sem, por exemplo, ter que indicar as posições aí da hidroxila da ligação dupla, para essa molécula, que é uma molécula menor. Essa molécula aqui na direita, no canto superior, a letra B, já é uma molécula com 3 carbonos. E esses 3 carbonos estão dispostos de uma tal forma que a hidroxila ficou conectada ao carbono 2 dessa molécula. Bem, por que o carbono 2? Porque não importa os lados que eu começar a contar, a hidroxila sempre vai ficar no carbono 2, porque essa é uma molécula somente com 3 carbonos. Né? A hidroxila poderia estar, por exemplo, aqui no carbono 1, por exemplo. Tá? Mas como vai ser o nome dessa molécula? Novamente, vamos indicar o prefixo para 3 carbonos. Então vamos lá. Prop. 1 para indicar a posição da ligação dupla. Tudo bem? E 2 para indicar a posição da hidroxila. 2 para indicar a posição da hidroxila, 1 para indicar a posição da ligação dupla. Tudo bem? Então, uma nomenclatura bem tranquila. Nós vamos seguir as mesmas regras aí que estávamos seguindo para os hidrocarbonetos e também para os álcoois. A ideia aqui, então, é só nós indicarmos a ligação dupla e também a hidroxila. Vamos lá, então. Aqui, sempre a hidroxila vai estar na posição 1? Não, a gente pode ver aqui pelo exemplo da letra B, que nem sempre a hidroxila vai estar na posição 1. Tudo bem? Vamos lá para a letra C.
essa aqui no canto inferior esquerdo. Bom, uma molécula maior, e se observarmos aqui, ela nos dá duas possibilidades aí com 4 carbonos. Então, tenho duas possibilidades de cadeia com 4 carbonos. Vou escolher uma aqui. E agora vamos pegar uma outra cor de caneta para que a gente possa numerar essa cadeia. Vou começar a numerar por onde? Aqui pela direita ou aqui pela esquerda? Bom, se eu começar pela direita, a hidroxila vai ficar no carbono 1, 2, 3. Se eu começar pela esquerda, a hidroxila vai ficar no carbono 1, 2. Então eu vou pela sequência que me fornece o menor grupo, pela sequência que me fornece o menor número para o grupo funcional. Aqui. Bem, então, o que ficou fora da cadeia de carbonos aí que nós definimos como principal são as ramificações. No caso, nós temos uma ramificação com um carbono. Uma ramificação bem conhecida chamada metil. Então, como vai ser o nome dessa molécula? Primeiro, a ramificação. Então, a posição da ramificação. 3-metil. But para indicar 4 carbonos. 1 para indicar a posição da ligação dupla. 2, ol para indicar a posição do grupo hidroxila. O nome como um todo, 3-metil, but, 1-en, 2-ol. Tudo bem? Tranquilo, é só respeitar as regras que você já conhece, olhar com calma e com paciência para a molécula que você consegue resolver. Vamos lá. Letra D, essa aí que está no canto inferior direito. Qual o nome dessa molécula? Para um pouco, dê uma olhada, veja se você encontra a cadeia carbônica principal e pense no nome dessa molécula, enquanto eu troco aqui a cor da tinta. Bom, vamos lá. Quantas possibilidades eu vou ter? Pensando sempre que a cadeia carbônica principal tem que iniciar pelo lado mais próximo da hidroxila. Então vamos partir por aqui. Então aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou 1, 2, 3, 4, 5. Ou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essa é a cadeia principal. Então vamos circulá-la aqui. Uma cadeia com 7 carbonos. E agora qual a sequência? Por qual dos dois lados eu vou numerar essa cadeia? Pela direita ou pela esquerda? Mais próximo à hidroxila, como nós já falamos e reforçamos, pela direita. Então aqui, carbono 1, carbono 2, carbono 3, 4, 5, 6, 7. Vamos pegar uma tinta de outra cor para dar um destaque às ramificações que ficaram aí. Olha só, aqui eu tenho uma ramificação com 2 carbonos, de nome etil, tudo bem? 2 carbonos juntos, e ficou também uma ramificação com 1 carbono, metil. Certo? Qual vai ser o nome, então, dessa molécula? Tenta colocar o nome dessa molécula aí, rapidinho. Bem, como a gente tem comentado, o nome dela vai ser 4-etil, 4-metil, hept, para indicar 7 carbonos, 2-en, 3-ol. Tudo bem, galera? Se você não entendeu, volta, vê o vídeo de novo e veja esses exemplos. Os enóis são compostos geralmente compostos intermediários, então nós não damos um foco tão grande a eles aqui no ensino médio, tá? Tudo bem? Mas a ideia da nomenclatura, ela é básica e a mesma para os outros compostos que nós estamos vendo. Vale sempre treinar a nomenclatura deles, porque ela é uma nomenclatura bem interessante e te faz pensar muito bem nas posições onde está cada coisa. Certo? Se você não entendeu até agora, novamente, volte o vídeo e veja de novo. Tudo bem? Nossa segunda classe orgânica ou função orgânica de hoje. Fenol. Qual é a diferença então de um enol para um fenol, por exemplo?
Um fenol já vai ser uma substância ou um composto que apresenta um anel aromático ou uma cadeia, um anel benzênico ligado diretamente a uma hidroxila. Só lembrando então, esse é o anel aromático. Então, um ciclo com 6 carbonos e 3 ligações duplas alternadas. Quando este está ligado diretamente à hidroxila, nós temos um fenol. Essa estrutura é a estrutura primária, nós podemos chamar de fenol comum. Tudo bem? Os fenóis, geralmente, eles vão ser sólidos ou líquidos, meio que oleosos a temperatura comum. E por uma curiosidade, ele foi um dos primeiros compostos a ser usado como antisséptico na medicina no século XIX, devido às suas propriedades bactericidas e fungicidas. Ele foi um dos que ajudou, por exemplo, naquela época, a diminuir, um dos compostos, né, naquela época, que ajudou a diminuir muitas mortes por infecções hospitalares. Entretanto, ele foi substituído, porque como o frasco ali já nos mostra, ele é um componente tóxico e ele promove queimaduras quando entra em contato a pele. Mas nós temos alguns fenóis na natureza, como por exemplo o timol, que ele vai dar um aroma do tomilho e um pouco de orégano. Ele pode ser até utilizado em compostos como antisséptico bucais. Desculpe. Olha só, nós temos aqui a presença do grupo hidroxila ligado diretamente aí ao anel benzênico ou ao anel aromático. Além do timol, nós podemos ter também o eugenol, que é o responsável pelo aroma do cravo da Índia. Aqui nós temos novamente a presença da hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Tudo bem, galera? Então vamos lá, um pouco de nomenclatura dos fenóis. Bem, como que nós vamos trabalhar com a nomenclatura dos fenóis? A ideia é que nós vamos usar um prefixo que seria hidroxi e terminar a cadeia carbônica aromática aí, com o nome benzeno. Então, por exemplo, aqui nós temos o fenol comum, que já foi apresentado a vocês em slides anteriores, mas o nome dele poderia ser monohidroxibenzeno ou simplesmente hidroxibenzeno. Então nós vamos partir desta ideia. Tudo bem? Aqui eu tenho um difenol, tá? E ele também vai ter um nome muito parecido com esse. Mas perceba que aqui eu tenho que numerar para indicar as posições dos grupos hidroxila presentes nesse anel aromático, nesse anel benzênico. Como eu farei isso? Bom, defino uma hidroxila como carbono 1 e aí eu tenho que pensar qual vai ser o meu carbono 2? Eu vou seguir para a direita ou eu vou seguir para a esquerda? Eu sigo para o lado que é mais próximo da outra hidroxila ou para o lado que é mais distante da outra hidroxila? Como a gente sempre faz, vamos dar os menores números, tudo bem? Aí para outra hidroxila, então esse número 2 aqui em vermelho, ele não serve para a gente. Então o número 3 virá ali embaixo. Então qual vai ser o nome desse composto aí que foi apresentado a vocês? 1,3 dihidroxibenzeno. Lembrando então sempre que a função hidroxila vai receber o número 1 e as demais os menores números possíveis, sejam hidroxilas ou ramificações. Tudo bem, galera? Vamos ver alguns exemplos. Bom, olha só. Aqui eu tenho o 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Por que esse nome? 1-hidroxi-2-metilbenzeno. Vamos lá. Aqui a hidroxila vai geralmente sempre receberá o número 1, por ser a função principal, e vamos em direção aos menores valores para a ramificação. Aqui o carbono 2. Tudo bem? Então 1-hidroxi, 2-metilbenzeno. Seria como se eu estivesse lendo separadamente cada componente dessa estrutura. Tudo bem? Hidroxi, para indicar a posição 1-hidroxi.
2-metil e o que sobrou, o anel aromático, benzeno. Tudo bem, galera? Olha só, um segundo exemplo. 1, 2, 3. Então, eu tenho 1-hidroxi, 3-metil-benzeno. Um segundo composto. Esses dois compostos eles têm uma semelhança na nomenclatura. E eles estão aqui, não é por coincidência. Nós vimos atrás, nas aulas anteriores, um pouco da nomenclatura dos compostos aromáticos. E nós falávamos lá atrás que, por exemplo, se eu tiver um substituinte, aqui vamos usar o mesmo exemplo ali. Se eu tiver um substituinte, então, no carbono 1, como é o caso da hidroxila, e um outro substituinte no carbono 2, como é o caso do metil, que foi apresentado para vocês ali na primeira molécula. Essas duas posições, ou esse conjunto, perdão, não vou colocar ali para que vocês não confundam com a numeração. Vou colocar aqui embaixo, tá? Vou pegar uma outra cor de tinta aqui e vamos lá. Essa posição 1,2 pode ser substituída por um prefixo, e esse prefixo é o prefixo orto. Tudo bem? Então, esse composto aí que foi apresentado a vocês também poderia ser escrito, por exemplo, através do prefixo orto, certo? Aí nós temos três combinações de números. Então, vamos lá. A posição 1 e 2. Aqui, vamos colocar o OH aqui neste lugar e aqui embaixo, um grupo metil. CH3. Então, eu tenho a posição 1, 2 e 3. Tudo bem? Essa posição 1 e 3 também poderia ser substituída por um outro prefixo. Orto, 1 e 3 poderia ser substituída pelo prefixo meta. Já vou mostrar um exemplo logo mais a vocês. E temos uma última posição, vamos colocar uma outra tinta de caneta, que, por exemplo, poderia ser aqui a hidroxila no carbono 1, 2, 3, 4. A posição 1 e 4. Que seria o prefixo, então, para esses números 1 e 4 seria o prefixo para. Então temos três prefixos que podem ser substituídos por posições dependendo daqueles que estão conectados no nosso anel benzênio. Bom, vamos lá, tentar ver um exemplo disso. Aqui eu tenho novamente a posição 1, 2, 3 e 4. Tudo bem? Bom, como poderia chamar aí esta molécula? Esta molécula seria o 1-hidroxi hidroxi 4 metil benzeno. Tudo bem, galera? Então, o nome dessa molécula seria 1-hidroxi 4-metilbenzeno. Mas vamos imaginar que a gente tem uma outra molécula. Vamos colocar ela aqui, então, em vermelho, no centro do slide. Vamos imaginar, então, que nós temos, por exemplo, essa molécula aqui. Então, um fenol, só que este fenol tem duas hidroxilas, uma na posição OH, uma na posição 1 e a outra hidroxila na posição 3.
Tudo bem? Como seria o nome deste composto nesse sisteminha aqui? Bom, eu escreveria 1,3 de hidroxibenzeno. Então, ao invés de escrever 1,3 de hidroxibenzeno, eu posso escrever simplesmente meta de hidroxibenzeno. Por quê? Porque esse prefixo meta representa para a gente aí essa posição 1 e 3. Tudo bem, galera? Se você não lembra disso, dá uma olhadinha na aula de compostos aromáticos e dá uma revisadinha nesse conceito, tá? Vamos entrar um pouquinho então mais a fundo aí na nomenclatura dos fenóis. Então vamos tentar colocar o nome aí para essas 4 moléculas que aqui se apresentam. Vamos só rotulá-las aqui. Então essa é a molécula A, essa aqui vai ser a molécula B, essa aqui será a molécula C e essa aqui será a molécula D. Tudo bem? Bom, vamos lá, olha só. Primeiro de tudo, então, numerar as cadeias. Começando aqui pela molécula A. Eu tenho aqui carbono 1, carbono 2. No carbono 2 eu tenho uma ramificação com 1, 2, 3 carbonos. Só que essa ramificação com 3 carbonos, ó, perceba que esse propil ele está disposto em uma posição que ele pode ser dividido em 2 partes iguais. Então, esta daqui é aquilo que a gente chama de isopropil. Tudo bem? Então, nós vamos dar o nome aí, indicando a posição da ramificação e depois como a gente conheceu, depois como nós vimos. Então, partindo aí, o nome será 1-hidroxi, 2-isopropil, benzeno. Tudo bem? 1-hidroxi, 2-isopropil, benzeno. Certo? Esse exemplo aqui, a letra B, um fenol com 2 hidroxilas, então aqui posição 1, posição 2. Como será o nome desse composto então? 1,2 dihidroxibenzeno. Tudo bem? Se formos escrever como fizemos no slide anterior, separando o di do hidroxi por um tracinho, temos que usar aí um H. Tudo bem? Agora, essa posição 1,2 também representa um prefixo, certo? Esse prefixo, vou só aqui trocar a cor da caneta para dar um destaque. Esse prefixo poderia ser chamado de orto. Então, poderíamos escrever orto dihidroxibenzeno, que automaticamente entenderíamos a posição 1 e 2 para as 2 hidroxilas. Tudo bem? E essas 2 últimas moléculas, como você ficará a contagem dela? Bom, novamente, ó, carbono 1 na hidroxila, carbono 2 e carbono 3, sempre o mais próximo aí dos substituintes, perdão, sempre os menores valores para os substituintes, não importa se vão ser ramificações ou outras hidroxilas. Aqui o mesmo, 1, 2, 3. Tudo bem? Bom, qual vai ser o nome então? Vamos lá. Esta molécula aqui, letra D, 1-hidroxi, 3-propil-benzeno. Ramificação com 3 carbonos, propil. E essa ramificação aqui com 4 carbonos? Essa ramificação aqui é butil. Só que perceba que este carbono aqui, ó, que está conectado ao anel aromático, que tipo de carbono que ele é? Ele é um carbono do tipo terciário. Então é um terquibutil. Tudo bem? E o nome dessa molécula vai ser 1-hidroxi, 3-terquibutil-benzeno. Tudo bem, galera? Não é uma nomenclatura difícil, só que temos que ficar atentos a algumas peculiaridades que os compostos aromáticos carregam aí em sua nomenclatura, tá? Caso você não tenha entendido, eu peço que volte,
veja o vídeo novamente, tá? Veja, por exemplo, a explicação da nomenclatura de uma única molécula, tente entender o passo a passo que foi feito, tá? Bem, um breve aí composto só para apresentar para vocês. Esse é o beta-naftol ou beta-hidroxinaftaleno. Nós conversaremos um pouquinho sobre esse composto aí em um outro momento. Mas só para dizer para vocês que nós também podemos ter fenóis com anéis aromáticos condensados aí. Aqui um breve resumo para vocês, tá? Das 3 funções que carregam a hidroxila. Então, onde eu vou ter a hidroxila? Quando eu tenho a hidroxila ligada a um carbono saturado ou um carbono que faz uma ligação saturada, eu tenho um álcool e a minha terminação é -ol. Sempre que eu tenho, por exemplo, a hidroxila ligada diretamente a um anel aromático, eu tenho um fenol e o prefixo é hidroxi. Sempre que eu tenho a hidroxila ligada diretamente a um carbono insaturado, uma ligação dupla, eu tenho um enol. Tudo bem, galera? Isso aqui é mais um daqueles esqueminhas que eu peço para você tirar um print e colar em qualquer lugar da sua casa para que você vá se acostumando com isso e quando bater um olho em uma dessas estruturas, você consiga identificá-la sem fazer muito esforço. Tudo bem, galera? Espero que tenham entendido. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima aula.